Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Nicola. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Já deixa seu like, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações, combinado? Bora falar agora sobre a janela doméstica. Estamos, mais uma vez, no período de contratações. A partir dessa segunda-feira e até 19 de abril, os times das séries A e B podem contratar jogadores que atuaram por campeonatos estaduais. Nicola, alguém que atua fora do Brasil pode ser contratado? Não. A janela é específica para movimentos nacionais de atletas que estiveram disputando campeonatos estaduais. Vou citar alguns exemplos. O Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, está fechado com o Flamengo, é um caso. O Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino, está fechado com o Palmeiras. Outro caso de atleta que vai poder ser inscrito durante essa janela. O terceiro acerto já confirmado do Robert, que pertencia ao Atlético, vai ficar por empréstimo no Galo até o fim da temporada. Agora eu vou contar para vocês sobre outros movimentos que devem acontecer nos próximos dias. Iago, meio atacante, 22 anos, pertence ao Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu, interessa a Cruzeiro e Corinthians. Kaique, volante do Juventude, 28 anos de idade, é alvo de Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Patrick, meio atacante do Galo. Contei para vocês que o técnico do Atlético, recém-chegado, Gabriel Milito, pediu 2 semanas para avaliar o elenco. Se depois dessas 2 semanas ele entender que o Patrick não vai ter espaço, o Patrick vai poder ser negociado durante esse período da janela doméstica. Só para fechar e lembrar mais um caso, o Emmanuel Martinez, volante argentino de 29 anos de idade, não quer continuar no América. Ele deve se aproveitar desse momento da janela para poder se mudar para outro clube de futebol no Brasil. Prometo ficar de olho nessa janela e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o futuro de Vargas. Atacante chileno que não está nos planos do Atlético Mineiro, passou a ser especulado ao longo do final de semana por Santos e Atlético Paranaense. Na manhã dessa segunda-feira conversei com o Cuca, o técnico do Furacão. O Cuca admitiu que gosta do Vargas, que se ele fosse brasileiro certamente haveria enorme interesse. A grande preocupação do Cuca e do pessoal do Atlético Paranaense é em relação ao número de estrangeiros. Hoje, o Furacão já tem 9 gringos, e você sabe que o limite para jogos do Campeonato Brasileiro é justamente de 9. Então, se o Vargas é contratado, o Cuca é obrigado a abrir mão de um estrangeiro por partida. Diante desse cenário e com a impossibilidade ou com o salário bem alto do Vargas, que ganha 800 mil reais por mês no Galo, o negócio só acontecerá se o Atlético ajudar com parte do salário, o Atlético Mineiro. Já em relação ao Santos, o Peixe está em busca de reforços, a ideia é ter um time mais forte para a Série B, mas o teto salarial no Santos hoje é de 350 mil mensais. Repetindo, Vargas ganha 800 mil por mês, o Galo precisaria ajudar com boa parte dos vencimentos para que esse negócio pudesse avançar. O Matheus Batista, falei do Scarpa, que não estava bem no Galo, você falou que o Felipão era culpado. O Milito meteu no banco e com ele o Scarpa não joga. Nunca é culpa do jogador. Não, é um ponto importante. Vamos lá. O Scarpa entra no finalzinho, já nos acréscimos do jogo, né? É assim, o Milito, ele vai exigir um time extremamente intenso. Ele até diz que quem não tiver 100% de entrega não vai jogar com ele, por mais talentoso que seja. Mas aí, Matheus, eu acho que em relação ao Milito a gente precisa esperar um pouquinho mais. Por exemplo, o Alisson não foi titular, e o Alisson é alguém que mais cedo ou mais tarde, para mim, vai ter espaço de destaque nesse time do Galo, né? Mas sobre o Scarpa tem muita culpa. E aí, Matheus, vamos tentar resgatar um pouquinho no que é o Scarpa desde que ele deixou o Palmeiras. Ele vai para o Nottingham Forest. Fica 6 meses lá, não faz gol, não dá assistência e é liberado para jogar no Olympiacos da Grécia. Vai para lá, no Nottingham Forest foram 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. No Olympiacos, 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Também não se firma e volta para o Brasil para jogar no Galo. O Atlético também tem tido dificuldade. Então, a verdade é que o Scarpa não está se ajudando. Esse é o primeiro ponto, né? Mas sobre o Milito, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho para ter as definições sobre time, sobre quem vai ficar, quem não vai, enfim. No primeiro tempo, contou inclusive com a colaboração do Lacamon, era para ter sido de 3-4. 3-4. Por que não foi? Questão, para mim, preparação física. Cai drasticamente no segundo tempo o preparo físico também, do Atlético. E aquele gol também do Gemerson é um problema, né? Um gol muito rápido, o Cruzeiro cresce, mas para mim a preparação física do Atlético morre. E aí vem um outro problema também, substituições erradas. Né? Ele entra com o Edenilson dizendo que ele precisava ganhar no meio de campo. Ele fala isso na coletiva. Nós precisamos recuperar no meio de campo que estava perdido.
Só que ele colocou o cansado Edenilson. E o Edenilson não consegue contribuir em absolutamente nada naquele time. E o Igor Gomes, a gente sabe muito bem, o Igor Gomes não marca, não consegue fazer isso. E aí há uma demora excessiva, na minha opinião, também de tirar o Igor Gomes. E aí aquele que era o motor do time, como bem disse o Valu, que era o Zarate, cansou, acabou. Então o Atlético, na minha opinião, tem uma questão de preparo físico que desaba, que é inexplicável. Eu já falei isso aqui em outros programas do Dono da Bola. Eu não entendo por que o Atlético fisicamente cai tanto no segundo tempo e cai de forma drástica. Isso é desde a época do Filipão. Substituição errada, né? Mas o preparador físico é da comissão técnica fixa do Atlético. Sim. É o Cristiano Nunes. Sim. E aí independe de ser Filipão, ser... Não, eu falei Cudê, preparo físico, eu falei técnico. Gabriel Milito. Falando preparo O problema físico. seria da preparação Eu física. tô separando. Eu tô colocando cada um no seu pote. Preparo físico no seu pote, substituições erradas, e aí que é o técnico que optou por essas substituições erradas. Mas sabe também uma vamos coisa, lembrar, Ré? o técnico tá conhecendo o elenco, mas... Se o técnico está conhecendo o elenco e de fato não conhece esses jogadores, alguém tem que avisá-lo. Ô, aqui ó, você não coloca o Edenilson nessa posição no lugar do Igor Gomes. Você não escala o Igor Gomes titular. Você não coloca o Scarpa faltando 1 minuto pro jogo acabar. Você tem que colocar o Scarpa antes. Você tem que fazer essa alteração antes. O E Scarpa aí, era o jogador para se entrar alguém na tem do que- Zarate. Se alguém tem que falar Com certeza. isso com ele, Não era nada do Hulk. se alguém tem que falar isso com ele, qual é a função dos caras que lá estão como comissão técnica fixa? A gente cansou de elogiar o Lucas Gonçalves. Ah, ele tem muita importância. Cadê ele para falar isso? Cadê ele para chegar e falar, olha, aqui ó, aqui quem tem que entrar é fulano de tal. Porque se aí o técnico fala, não, eu perguntei, o Lucas me disse isso, e eu ainda assim decidi fazer dessa forma que eu decidi, Aí o errado é o técnico. Exatamente. Agora, se o Lucas não avisou, o errado é o Lucas. Ele tá lá pra avisar. É Cadê aquela o Éder? situação que nós O nunca vamos Lucas? saber, né? É, a gente precisa Se entender. ocorreu ou não. E é isso que o Atlético a gente precisa saber, porque se alguém falou com ele, não, pode manter essa alteração. Então esse alguém tá referendando uma coisa errada. Não, Agora, o se Valu alguém, disse bem. alguém falou com ele, não faça isso, e ele decidiu por bem fazer daquele jeito, ele é o errado. Eu vou só aproveitar o que vocês estão dizendo aqui. Ô Guto, fecha aqui no HG. Só uma coisa aqui. Ô Milito, presta atenção, você e os seus aí, seus pares. Atenção vocês aí do Atlético. Vocês estão tratando o Scarpa como um jogador qualquer. E ele não é um jogador qualquer. O Scarpa não esqueceu de jogar futebol. Tá certo que depois que ele saiu do Palmeiras, ele não rendeu, ele não fez nada. Mas ele não esqueceu de jogar bola. E vocês não podem tratá-lo como um jogador qualquer, porque ele não é. É necessário que vocês identifiquem o que está acontecendo, se ele não está com a cabeça boa, se ele não está com a cabeça no clube, se tem alguma indisposição com algum atleta, se ele não está legal, que alguma coisa aconteceu. Porque ele, de melhor jogador do ano que ele partiu para o exterior, a entrar no segundo tempo aos 48 no lugar do Hulk, aí são 2 erros. Primeiro, de ignorar a qualidade dele. Ele tem que ser protagonista desse time também. Ele e Hulk, protagonistas. O Hulk precisa abrir mão de todas as bolas paradas. O escanteio é do Scarpa. O Hulk vai brigar, forte que é, vai brigar dentro da área com os zagueiros, com defensores. A bola, o escanteio é do Scarpa. A falta mais próxima pode ser do Scarpa, pode ser do Hulk. Dividir o protagonismo. O Atlético precisa de um jogador a mais para decidir também. Porque quando o Paulinho não decide, e ele nunca foi um definidor, você tem que ter outro. Aí você abre mão do Scarpa e o trata como se fosse um jogador absolutamente comum. Você abre mão de ter o Scarpa no time para bancar o Igor Gomes, que é o novo Johan. Quando está no banco, querem que ele entre. Quando ele entra, quer que ele volte para o banco. Acho que é um cara importante de você ter no grupo e tal, mas ele não tem bola para ser titular. Quais são as principais características do Igor Gomes? Ele marca bem, ele é forte fisicamente, ele é um cara que, ele é um articulador, ele é um definidor. Então, acho que calma com o Andor. O Scarpa é tudo isso. Vocês estão tratando o Scarpa como um jogador comum, e ele não é. Elton Novaes, você nunca será tratado como um profissional qualquer. Porque você ocupa no programa, na minha vida e na vida das pessoas, você ocupa um lugar muito especial. Obrigado. E agora sim, vem a opinião robusta, não que as outras não sejam, mas a sua, o povo está aqui pedindo, esperando.
Não, então, o clássico, ele teve os seus tempos, né? Ele teve os seus tempos, mas quando você vai fritar os ovinhos ali para entender o que foi que aconteceu no jogo em si, você aponta mais os erros grosseiros do Atlético no segundo tempo do que um primor de futebol do Cruzeiro apresentado. Eu acho que o que aconteceu com o Atlético ainda não foi falado aqui, um pequeno detalhe que ele passa dentro do futebol, o emocional. Eu acho que esses jogadores do Atlético, eles hoje estão tão preocupados com a questão de não conseguir vencer o maior rival dentro da arena, e aquilo esteve tão próximo, que quando tomou o primeiro gol, principalmente vindo um gol contra novamente, Gemerson, hein? 3 gols contras a favor do Cruzeiro. A culpa é do nesses Lemos, últimos né? Cara, mas ele tava tempos. lá. A culpa é do Lemos. Não, mas ele tava lá. Tá? O que tá na súmula? Velho, eu não mas vou o comentar. Lemos não tem, o Gêmeos não tem culpa nenhuma, afinal de contas o Lemos tá com a bola tranquila, o cara tá 2 metros dele, ele dá igual um maluco, quer dar um bicudo totalmente desnecessário, tanto que quando a bola bate no Gêmeos, o Gêmeos fala assim, não é possível. Na súmula tá o nome de quem? Não, mas a HG... Não, peraí. desonestidade, Na né, súmula cara? tá o nome de quem? Não, aí você tá sendo desonesto. Peraí, Aí você tá sendo não é desonesto não. Não é desonesto não. O cara que vai fazer um gol contra, ele tem que estar no momento errado, na hora errada. Ele estava no momento errado e na hora errada por 3 vezes nos clássicos. E é o seguinte, sou eu que estou dizendo, não, irmão. A história está contada. E vou te dizer mais, viu, Tim? Até para servir de subsídio para você. Eu vou te dizer mais. Eu não vou dizer mais nada, que eu tô concluindo o meu pensamento, tô iniciando o meu pensamento. Já foi podado, Desculpa, então Eltinho, hoje pouco provável. eu minimamente comecei uma argumentação Quem te interrompeu? falando a respeito do mental. Falando a respeito do mental, que pra mim o Atlético pesa esse sentido do mental. Um time que não consegue vencer o maior rival dentro de casa e mais uma vez sofre um gol contra. Eu estou passando números. Na súmula chama Gemerson. O Gemerson fez gol em 2015 e fez gol o ano passado e fez gol agora. Então são 3 gols do Gemerson contra o maior rival. Então é número, é estatístico, é súmula. Se o Lemos ajudou no gol contra, ajudou. Enfim, mas na súmula chama Gemerson. O Atlético mentalmente passa por um período muito complexo jogando contra o Cruzeiro. É fato. É fato. O Cruzeiro entra, vai pro ataque e ganha um gol. Ganhou um gol. Ganhado. É ganhado. A partir daquele momento, eu acredito que o mental do Atlético pesou bastante. Tô com você. E o time não conseguiu fazer minimamente o que conseguia. O Larramon foi muito bem no segundo tempo de voltar com o Zé Ivaldo, porque o Zé Ivaldo, ele não pode simplesmente ficar fora desse time do Cruzeiro. Isso é fato. O Valu foi muito bem quando citou a comparação, fazendo um paralelo, que se o Cruzeiro entrar um dia sem nenhum zagueiro, o Zé Ivaldo tem que estar lá. Para o torcedor entender. Eles têm que estar lá. Hoje, nesse time do Cruzeiro, ele não pode ficar fora. E o Cruzeiro, ao final do jogo, foi mais uma vez reverenciado e tem que ser aplaudido, porque foi um time que em momento nenhum, ao final do jogo, se deu como feliz pelo resultado que estava tendo, que já tinha conseguido um bom resultado, que era conseguir fazer um gol, colocar um triplex na cabeça de todo torcedor do Atlético, vai lá e com muito esforço pega e consegue fazer o gol com o Dineno. Então o Cruzeiro, com o empate, ele sai vencedor. Sabe uma coisa que eu penso eu cheguei a falar mais do Atlético do que do Cruzeiro. Não, duas coisas a respeito do jogo. Primeiro que eu acho que o Larcamon fez uma agada absurda no primeiro tempo. Quando ele muda a forma de jogar do Cruzeiro num clássico, depois de um Cruzeiro ir bem no início da temporada, é um equívoco muito grande do treinador. E eu acho que o Milito errou bastante no segundo tempo quando ele escolhe algumas peças que, pra mim, não devem ser escolhidas. O Edenilson, por exemplo. O que acontece com o Edenilson, Thiago? Não sei, mas o que acontece Thiago, tem que ser negociado? Eu acho que sim. Não dá, infelizmente. Mas, enfim... Pô, eu tenho uma notícia que não pode não ser muito boa pra você. Eu acho que é um erro muito grande do Milito. E aí, não dá pra saber se é exatamente do Milito ou da comissão técnica fixa. Porque quando um técnico faz algo dessa forma, alguém errou. Ô, Thiago, sabe o que eu não entendo? Você pega as partidas desse ano do Edenilson e pega as partidas do Alan Franco.
Todas. O Alan Franco foi superior ao mais. Edenilson. Todas, sem Muito exceção. mais. Não teve nenhuma partida que você fala assim, este ano, E o só- Edenilson foi melhor. Correto. E o Alan Franco é um reserva eterno. Mas tem E um de porém. todos os técnicos. Mas Mas tem só um ponto. mas tem um porém. Correto. Tem um porém. Qual? Muito do uso do Edenilson foi improvisado. Ô, gente, o Edenilson no jogo de sábado, chegou aqui, ele estava lá do lado esquerdo. E só Do um lado ponto. esquerdo. Às vezes Faz joga de sentido lateral. Entendeu? Então ele joga muito Vira improvisado. aquele Coringa que não E resolve muito, nada. E muito Bola no pouco. buraco, você tem um Coringa que você não consegue achar lugar nenhum. Eu tenho um amigo que ele é, atenção, tem um cartão dele de visita. Ele é bombeiro hidráulico, serralheiro, carpinteiro, torneiro Thiago mecânico, Valu. mecânico de carro, Valu faz tudo pintor. Pô, não dá, cara. Não funciona. Mas aqui, falando sério agora, sobre o gol, eu acho que você e o Elton estão desconsiderando um contexto muito importante. Não estamos não. Que, velho, o zagueiro que chuta aquela bola em cima do colega, ele tem mais assim, 200% de responsabilidade no Não. gol. Isso mesmo. Eu entendo que na súmula esteja lá O colega não tinha que estar ali. Eu entendo que na súmula errada, esteja no lá. lugar- no lugar Vocês estão errado. recorrendo a um documento porque vocês estão desconsiderando um contexto. Não, que Talvez contexto, vocês não Thiago? gostem do futebol do Gêmeos, Então- tudo bem. Não. Mas a Você responsabilidade gosta, é toda do Lemos. você gosta do futebol dele? Eu acho que ele é um bom zagueiro. Tá, e você acha que ele vai ter sossego depois do terceiro gol contra... Cara, Peraí, você viu a eu tô jogada te que ele fazendo fez uma de pergunta. recuperação pra cima Peraí, pô, Então, peraí. é isso que eu tô dizendo. Você viu a jogada que ele fez de recuperação Não, mas pra se cima do for Matheus considerar Pereira? o seu argumento, então Ele eu é sou dos obrigado. poucos atletas se que for, faria aquilo se no elenco. formos considerar o seu argumento de que não, depois ele se redimiu e foi lá. Peraí. redimiu do quê? O Calma, errado não é ele. depois ele foi lá e se redimiu salvando a bola que estava nos pés do Matheus Pereira. Então, eu sou obrigado a desconsiderar que o Bruno Fux, né, subiu uma gilete no cruzamento. O Bruno Fux desistiu da bola porque ele achou Mas que é alguém que muito- estava é um atrás erro muito poderia menor. tirar, que por ali não estava o Dineno, que aliás semana passada, desculpa, tá, Valu? É um Falei erro aqui muito que semana menor. passada Papagaio e Dineno não podem estar na mesma frase, porque o Dineno, ele tem uma bola aérea muito importante que poderia ser decisiva no clássico. E o que aconteceu? Desculpa, ele foi lá e definiu. O zagueiro Mas vocês que não vão sai lembrar afobado disso e não, sabe por abafado quê? daquele jeito é Sabe por que vocês errado. não vão lembrar? Vocês só lembram de quando a gente erra. Quando a gente acerta, você não Você erra. hoje tá brigando com o espelho. Eu tô com você nessa. Puta, cara. Falei ou não falei? Tá de frente ao espelho no seu... Falei ou não falei? Falou, jovem. Obrigado. Mas, ô, eu Gabriel, falei, peraí, que eu tô falando. Você não quer deixar eu falar. Você não deixou nem Você eu vê com o concluir demônio do caso no corpo do hoje, caso- desde a redação ali. Demônio no corpo, você Entendeu? deixou nem eu concluir Tá o caso lá, do Davidson. ó, meu irmão, tá lá na súmula. 3 gols contra. 3 gols contra. Ali, se tivesse E vou um te dizer tijolo mais, e a bola batesse no tijolo, ele ia voltar. Elton não vai falar com você, porque com você tem diabo. Tá. Ali não tem jeito. Você acha que o Gemerson vai ter sossego para continuar jogando no Ele Atlético? já não tem tido, né? Já não tem tido. Já... Torcedor não quer, cara. Acompanhando como que foi a preparação, quando a gente soltou aquela possível escalação lá do Atlético, a gente colocou o Gemerson e também colocou o Igor Gomes. Acompanhando pelas redes sociais, os ataques já aconteciam já para aqueles jogadores antes do jogo começar. Falando, o que o Gemerson joga durante o treinamento? Por que não usar o Igor Rabelo? O Igor Gomes joga igual o Zidane nos treinamentos. Porque tá aí. Será que é o novo Kaká nos treinamentos? Então, os torcedores já reclamavam bastante a respeito disso. Só uma questão sobre a fala do Rep. O Rep fala a respeito do rendimento físico do Atlético, principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro, no segundo tempo. É importante a gente lembrar também que a postura do Atlético no primeiro tempo, ela necessitou de mais energia dos jogadores do que vinha normalmente. Sim. Então, assim, a forma que o Atlético atacou o Cruzeiro, a forma que o Atlético fechou os espaços do Cruzeiro, também é uma forma que exigiu do Atlético um desempenho físico maior do que vinha acontecendo. Então isso a gente também tem que colocar na balança. Da chegada do Milito até o jogo contra o Cruzeiro, foram 7 treinamentos. Lembrando que 2 desses treinamentos teve atividade 2 dias. Duplo, mas teve atividades na academia. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. É um trabalho novo, é um trabalho diferente e que a gente já viu uma postura diferente daquela que a gente vinha vendo. Mas só para fazer É claro, Rep, só para concluir. É claro que o resultado final, e principalmente vindo da forma que foi vencendo os 2-0 e toma um empate, fica parecendo que tudo foi um caos, mas nem tudo foi um caos. Então o Atlético vai ter mais uma semana conturbada, que é com viagem, o Cruzeiro também tem. Então os dois clubes vão estar um pouco balançados com Libertadores e com Sul-Americana, mas
As cartas estão na mesa. O jogo ainda está em aberto e eu acredito Sabe num que ótimo chama a clássico. atenção? É que vocês aqui, não o rap é assumidamente atleticano, mas vocês aqui estão poupando o Larcamon. O cruzeirismo de vocês aqui, com exceção do Valu, tá? O cruzeirismo de vocês aqui é um negócio impressionante. Mas todos falamos... Deixa eu tentar, ver se eu entendo a explicação do Larcamon aí, André. Minha rapaziada atleticana, tem essa situação aí, né, do Vargas, que ainda não está com o futuro decidido, definido aí para onde o Vargas vai. Se vai para o Santos, né, muito difícil aí pelo alto custo do salário do jogador. O Santos que estipulou uma meta de 300 mil, o teto limite, né, de salário, já que a equipe do Santos vai estar na Série B nessa temporada, né, não quer gastar muito. A equipe do Atlético Paranaense também vê ali com muita dificuldade a contratação do Vargas pelo alto salário do jogador, né? O Atlético cogita pagar em torno de 450 mil, então o jogador no Atlético Mineiro recebe papo de 800 mil, então ficaria faltando aí uma parte aí para o Atlético chegar ainda, continuar pagando ao jogador, né? Emprestá-lo para o Atlético Paranaense e pagar uma parte. Esperamos que o futuro do Vargas seja definido logo, né, para poder tirar um peso do Atlético, né, que o jogador está um peso morto. Edenilson, Patrick, que o Atlético consiga aí se desfazer desses jogadores, né, que tem um alto custo de salário e não rende ao clube. Scarpa também, pelo amor de Deus, não está rendendo ainda o esperado. Esperamos aí que essa má fase do jogador passe para ele ajudar o Atlético, né? Um jogador com ótima qualidade, né? E ainda acho que ele ainda pode evoluir muito aí com a camisa do Atlético e mostrar para que veio, né? Então é isso aí, temos aí a janela aí doméstica que vai até o dia 19, o Atlético pode reforçar sua equipe aí com jogadores atuando no Brasil e esperamos aí que o Atlético faça bons investimentos e jogadores que cheguem para somar aí com a equipe.